Bem-vindos a mais um episódio do Electricast, o seu podcast de mobilidade elétrica. Meu nome é Evandro Mendes, eu sou o CEO e fundador da Elétricos, empresa especializada em infraestrutura de recarga para veículos elétricos. E nós estamos aqui nessa missão de trazer muito conteúdo sobre o mundo da mobilidade elétrica e hoje temos uma pessoa sensacional para a gente conversar e falar muito dessa questão de veículos elétricos, de mobilidade elétrica, mas também do segmento automotivo. Eu estou aqui com a Giovana Riato, ela é editora-chefe de um dos maiores portais de notícias do meio automobilístico, que é Automotive Business. E aí eu gostaria já de agradecê-la, Giovana, pela presença. É um prazer de verdade estar com você aqui. A gente que tem conversado bastante, né, desde da BX22 e estamos ansiosos pela BX23, vamos falar aqui. E faço então as boas-vindas e deixo um pouco a palavra para você, até para você se apresentar para quem ainda não a conhece. Claro, Evandro, querido, é um prazer enorme para mim também estar aqui com vocês. Pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo também, um prazer muito grande. Bom, gente, eu sou jornalista, então confesso que essa posição assim é um pouco inusitada, né? De estar sendo entrevistada. Eu sou jornalista, sou editora-chefe da Automotive Business, que é uma plataforma de conteúdo, um veículo de comunicação voltado às pessoas que atuam no ecossistema automotivo e da mobilidade. Então, a gente cobre aí toda a cadeia de valor automotiva, os novos elos da mobilidade, os desafios da eletrificação, que a gente tem falado muito, né, Evandro? Exato. E estamos aí. A gente tem um portal de notícias que eu convido quem está aqui, a comunidade de vocês, a acompanhar, automotivebusiness.com.br. Temos redes sociais também, dá uma busca lá no LinkedIn, Instagram principalmente. E também produzimos eventos, como você bem citou. Muito legal, né? Então a Giovana aqui tem uma grande expertise, né, experiência nesse segmento, principalmente hoje a gente quis trazer esse lado da comunicação, então vai ser bem legal, né? Porque é um mercado novo, muita coisa acontecendo. Vejo muito, né, as grandes montadoras, pequenas montadoras novas querendo se posicionar nesse segmento. Também os outros players de mercado, como a Elétricos, por exemplo, em termos de infraestrutura de recarga. Então, assim, tem um jogo rolando forte, né, de como se posicionar nesse novo mercado, como defender esse novo mercado, como que você se promove e você divulga os seus serviços, o seu veículo. E acho que isso é bem interessante. Até na ABX esse ano a gente viu já as montadoras, né, e outros players de mercado, energia, infraestrutura, vindo para a ABX também com esse novo posicionamento, né, de um caminho mais limpo, mais sustentável. Então vai ser bem legal esse bate-papo contigo, né? Você já trouxe um pouco para a gente do que é a Automotive Business, né? Teria alguma outra coisa assim? Como nasceu a Automotive Business? Como que é o dia a dia de vocês, né? Hoje, qual a abrangência que tem e principalmente, né, quais que são as grandes vitórias e os grandes desafios de quem, né, traz aí o segmento automobilístico de informação, né, em relação à informação para o mercado brasileiro? Bom, adorei a pergunta. Nós estamos no mercado há 28 anos. Acabamos de fazer agora em novembro esse aniversário aí, quase trintando, né? E o grande desafio é, claro, acompanhar os movimentos de mercado que são mais óbvios, assim, né? Então, por exemplo, uma nova fabricante de veículos vindo fazer modelos elétricos no Brasil, ou a transição até, como você bem disse, Evandro, de, poxa, novos postos de recarga, como essa infraestrutura está se desenvolvendo. Isso é uma coisa que, de uma forma ou de outra, acaba chegando até a gente via assessoria de imprensa, das empresas e tudo mais. Mas tem um trabalho muito grande de observação, de conversar com as nossas fontes, de entender quais são as dores, os desafios desse mercado, que questões a gente ainda tem que resolver. E tem uma coisa que nós temos um propósito muito forte, né? Como um veículo de comunicação, de entender que ao atuar com uma audiência que é muito qualificada como a nossa, porque a gente fala de um público que é profissional, né? Que são pessoas que estão aí construindo essa mobilidade, a mobilidade elétrica, a gente tem muito o propósito de entregar uma informação que eleve o conhecimento dessa audiência para que esses profissionais, essas profissionais, tomem as melhores decisões possíveis, né?
porque é um setor que puxa a economia do país, que puxa o desenvolvimento, que gera emprego. Então, nós gostamos, às vezes, até um pouco prepotente, mas a gente gosta de sonhar que a gente vê com muita responsabilidade nosso papel nesse ciclo todo. Então, nós tentamos sempre entender quais são os nós e de que forma nós, como um veículo de comunicação, um campo neutro nesse debate, né, já que não somos um elo desse mercado, né? Assim, um elo, uma empresa com um interesse específico. Nós somos uma empresa, mas de informação. Então, de que forma a gente pode contribuir para que as coisas evoluam, para que o país desenvolva toda essa tecnologia com competitividade, com foco nas pessoas, facilitando, de fato, a mobilidade para quem vive nas cidades brasileiras. Então, a gente tem muito esse olhar. E aí o trabalho vai tanto de relacionamento com as empresas, de estar próximo, de receber essa comunicação, quanto de se aproximar de especialistas, conversar muito com as pessoas, entender as necessidades e, eventualmente, fazer essas pautas, né? Falar com o governo, falar com a iniciativa privada e ir construindo esse debate. Nossa, bem interessante. E aí, eu vou pegar um gancho das últimas duas perguntas e vou fazer a terceira, que é o seguinte. Então, a gente tem aí, né, Automotive Business com 28 anos de idade e um mercado novo e uma era digital completamente agora, né, que a forma que a gente se comunica hoje não é igual que a gente se comunicava há 5 anos atrás. Mudou totalmente. E aí, essa é uma pergunta minha. Eu queria saber, qual que é a importância, né, dos meios de comunicação, como a Automotive Business, por exemplo, nessa era digital? Que a informação está mais rápida, mas não necessariamente é a informação correta. Então, assim, vem um pouco de qual a importância, né, de um meio de comunicação forte, igual o de vocês, na era digital, e principalmente como evitar, né, as fake news, tanto de vocês propagarem alguma coisa que não deveria, porque tem que ser um cuidado muito, muito forte, porque às vezes a fonte chega com uma informação tão correta que, poxa, parece tudo que é verdade, mas nem sempre é. E como também o nosso ouvinte, né, ou telespectador que esteja assistindo no YouTube, o que você daria de conselho para ele evitar o consumo de fake news, né, para ele se certificar de que aquela informação de fato tem uma procedência verdadeira? Ai, que pergunta importante. Eu acho que eu, como jornalista e com a equipe toda, a nossa redação, todo mundo que trabalha lá na Automotive Business, isso mexe muito com o nosso coração, né? Porque é aquilo. Nós estudamos e nos formamos para tratar a informação com o valor que ela tem, entendendo o impacto que ela tem na sociedade. E quando a gente vem nessa evolução tão grande dos últimos anos de desinformação, de notícias falsas sendo propagadas, tal, isso balança muito a gente, né? Poxa, como a gente pode contribuir para reverter tudo isso? Acho que tem alguns elementos, né? O primeiro deles, e aí falando muito como empresa, tal, a gente entende que nesses últimos anos nós trabalhamos com muita força, assim, com muito foco para manter a nossa relevância com a nossa comunidade, né? A gente gosta de chamar assim, que é esse público que a gente atinge ou que a gente tem o desejo de atingir quando a gente ainda não chega lá. Essa comunidade a gente precisa manter a relevância com esses profissionais, essas pessoas. Então, continuar entregando uma informação que essas pessoas entendem que é importante para o dia a dia deles, que, poxa, isso eu só encontro aqui, eu não encontro nas redes sociais, ou por aí, não recebo isso no WhatsApp. Então, nós temos nos empenhado muito nisso, e aí até deixado de lado, às vezes, uma posição por muito tempo, e acho que muitos veículos de comunicação se comportaram assim, né? Bom, nós produzimos a informação suprema e maravilhosa, né? Porque somos profissionais, trabalhamos com isso há sei lá quantos anos, e o leitor vem aqui ler a gente. E a lógica da internet não é essa, né? Nós precisamos estar onde as pessoas preferem receber informação. Então, se as pessoas gostam muito de ficar zapeando o Instagram e receber informação por lá, a gente tem que estar lá. Se isso, como a nossa audiência é muito esse público de negócios, um pessoal
profissional, a gente está muito no LinkedIn, a nossa audiência nos recebe muito bem lá. No Facebook temos uma presença e tudo mais. No WhatsApp é uma coisa que a gente estuda, né? Que tipo de postura a gente deve ter? Temos um canal no Telegram. Então, o nosso dever, né? Acho que um princípio básico é abaixar a cabeça e falar: não, a gente vai onde a gente tiver que ir para levar informação de qualidade. Por outro lado, eu acho que do ponto de vista, olhando como indivíduo, claro que como jornalista eu tenho uma visão mais apurada quando eu recebo informações, né? Mas olhando para as pessoas que estão ao meu redor, família, amigos, tal, eu acho que esse trabalho, quando a gente recebe principalmente informações curiosas que revertem uma ordem, criam uma nova teoria, ou pegam uma pequena parte e falam que aquela é uma verdade incontestável. Por exemplo, até trazendo para a nossa realidade aqui do carro elétrico, eu tenho visto, curiosamente, até muita polarização no debate sobre eletrificação. Então, quando a gente não está conversando com um público que tem mais conhecimento, quando são pessoas um pouco mais leigas, né? O consumidor, até eu vejo na internet, tem esses debates assim. Poxa, mas não, o carro elétrico polui muito porque tem a bateria, ponto, essa é a verdade suprema. Ou, não, carro elétrico é o melhor de todos e nada mais funciona. Então, acaba que tem uma O mundo hoje precisa da polarização, né? Não importa onde. Exato, a gente fica transformando tudo numa discussão muito binária, né? Então, eu acho que quando a gente recebe uma informação assim, que ou fala, olha, tá todo mundo falando de carro elétrico, mas não presta por causa disso, porque tem essa única... Estranho isso, né? Isso é só um elemento no todo. Ou até aí a gente pode ampliar isso para discussão política, científica e tudo mais, mas eu acho que sempre que uma informação vem muito extrema na sua rede social, é importante dedicar algum tempo antes de acreditar ou compartilhar aquilo, jogar num Google, né? Dar uma olhada nos links. Nas fontes, que sites são esses? Ou, né? Dar uma zapeada em tudo, ou para tentar, pelo menos, ter mais elementos. Senão a gente se sujeita a um papel de ficar propagando uma coisa e servindo a um interesse que a gente não conhece, né? E eu acho que isso é legal, né? E aí eu trago um pouco do que você falou e é a minha dica que eu uso para a vida. Tem alguma coisa que é polêmica, tem alguma coisa que muda totalmente a realidade do que a gente viu, do que a gente imagina, desconfie até que se prove o contrário. Então, eu recebo alguma coisa, igual o link. Eu recebo um link, eu já pergunto para a pessoa, é vírus? Porque hoje em dia, você clicou em alguma coisa, você entra numa armadilha que, de repente, você pode contaminar seu celular, seu computador. Então, assim, desconfio até que se prove o contrário. Poxa, recebi aqui, igual, né? Recebi aqui um vídeo que teve um carro que, por causa de um amassadinho, teve que trocar a bateria inteira. Isso viralizou, tá? E aí o custo foi de, sei lá, 280 mil reais. Até quanto isso é verdade? Será que foi só um amassadinho? Será que não teve outras avarias? Será que de fato precisou trocar a bateria inteira? Então, assim, em qualquer negócio, em qualquer mercado, até que se prove verdade, desconfie, tá? E eu acho que isso é bem importante. E aí é engraçado isso, né? Porque, por exemplo, a gente vê, né, que esse mercado de veículos elétricos, ele tem bastante crença. Ou do lado de que, é carro elétrico, é carro elétrico, é carro elétrico, é bateria, é isso. Ou do mercado, ou do lado de que não, o carro elétrico já morreu 3 vezes, né? E não vai vingar. E aí você olha outra postagem da mesma pessoa, de repente fala, não, o carro elétrico é o futuro. Então assim, a gente fica até, tipo, e aí? É futuro? Vai morrer? O que vai acontecer? Mas isso é importante, assim. Como qualquer tecnologia, igual a gente, na Elétricos, trabalha com infraestrutura de recarga para veículos elétricos à bateria, então esse é o nosso negócio. Mas isso não significa que não tenha espaço para o carro eletrificado, flex com álcool, não tem espaço para o hidrogênio, tudo vai ter seu espaço. O mercado, só de carros leves no Brasil, são 42 milhões de veículos. Então, mais caminhões, ônibus, então tudo vai ter seu espaço. E dependendo da aplicação, vai ter a melhor tecnologia que vai atender, certo?
E aí, por exemplo, a gente viralizou num Reels no Instagram, né? Tava até comentando com a Jéssica aqui, que cuida do nosso marketing. E, assim, um vídeo despretensioso, assim, gravamos na Electrical Experience, que foi em Tatuí. E aí gravamos, e lá com a Kombi elétrica da Volkswagen, um vídeo totalmente despretensioso, e de repente chegou a 140 mil visualizações. Que legal. E aí você começa a ver os comentários. Não, porque aí fica até engraçado, assim, você começa a se divertir. Se não tiver folga no volante, não é Kombi. E aí outra... Qual que era a outra também? Ah, porque... Aí começa, é muito caro. Ou de, nem é produzido ainda. Teve gente até falando, não é da Volkswagen. Aí chegou no momento que eu até fui pesquisar. Falei, será que eu falei besteira? Porque, é da Volks. Então, assim, é o que eu falei, desconfia até que se prove o contrário. E a gente tá num momento que é isso, assim, eu sinto que o digital, né, trouxe o leitor para dentro da matéria, para dentro do conteúdo. E você tem uma interação muito mais forte, né? Antigamente, o conteúdo ele era muito mais passivo, né? Então, você tinha ali a parte ativa de escrever e o seu... consumidor lia e ali acabava a interação. Hoje não, você cria um conteúdo e esse conteúdo ele viraliza, ele recebe likes, ele recebe haters. Então, assim, o modo que você interage com o público hoje também é totalmente diferente de 28 anos atrás, né? E como que vocês veem essa questão da interação do pessoal? Bom, é muito interessante ver essa evolução ao longo dos anos, né? Mais ou menos uns 10 anos atrás, a gente tinha um foco muito grande na revista impressa, que na pandemia nós entendemos que não fazia mais sentido, né? As pessoas, no nosso dia a dia, a gente prefere consumir a informação de outro jeito, e é engraçado, né? Eu tenho 36 anos, eu acho super gostoso folhear uma revista, mas você conversa com alguém de 20, a pessoa vai rir da minha cara. Desculpa se tem algum ouvinte, telespectador. É cringe. É super cringe. Olha a vergonha que eu tô passando. Mas, então tem isso, né? Perdeu o sentido. E desde então a gente sempre fez conteúdo digital. O site nasceu ainda nos anos 90, aquele site maravilhoso também com menuzão do lado, aquela coisa cringe também. E então nós sempre tivemos um esforço de levar informação para o digital, mas agora a gente está 100% nesse foco. E é muito interessante o quanto é produtiva essa troca. Porque, de um lado, tem várias situações, né? Tem tanto... antes da gente começar a gravar, eu estava até comentando de uma matéria que a gente fez, que era uma matéria jornalisticamente correta, né? A gente levantou a informação, a gente não trouxe nada parcial. Não trouxe opinião, trouxe um fato, uma notícia. Uma notícia, um fato apurado de um lado de outro, ouviu os envolvidos na informação, e as pessoas na rede social, em uma rede social, começaram a xingar a gente, que a gente estava sendo partidário, pendendo para um lado e tal. E é curioso que, claro, até o hate é importante, né? Nesse caso, a gente não mudaria nada, porque estava correto e a gente entende que é uma informação que precisava ser dada, mas é interessante ver essa reação. Então, em algum nível, poxa, temos uma temperatura aqui de algo que as pessoas estão recebendo como partidário, como pendendo para um lado, que não é, né? Como a gente pode melhorar essa comunicação, não mudar a nossa linha editorial, mas melhorar o diálogo, porque as pessoas, de fato, toda a conversa está muito extremada ultimamente. Então, como a gente melhora, faz as coisas fluírem, as pessoas estarem dispostas a ler, a ouvir, a discutir de um jeito mais produtivo. Então, tem essa provocação, mas tem outras coisas que são muito produtivas também, né? Então, por exemplo, desde de leitor que chama eu ou os jornalistas da equipe na rede social, por exemplo, no LinkedIn da pessoa e fala, olha, li sua matéria, achei tal coisa, da próxima vez eu trabalho numa empresa que tem outro ponto de vista. Isso é muito legal, assim. Desde as pessoas comentando no texto. Então, a forma como as pessoas compartilham, dão pitaco, que seja positivo ou negativo, a gente entende sempre como algo essencial. Fora a questão do erro, né? Eu acho que é polêmico, como jornalista, falar sobre erro. Nenhum jornalista gosta de errar, ninguém gosta, né? Mas como jornalista, é assim, acaba o nosso ego, fica estilhaçado no chão.
E um pouco você se sente mal com a sua responsabilidade profissional. Mas raramente, às vezes, acontece. E é interessante quando você tem uma audiência, uma comunidade que está tão presente, tão atenta, que fala, poxa, não achei legal tal coisa, acho que podia ter sido mais assim, ou olha, essa informação aqui está errada. E aí a gente vai lá, corrige com toda a humildade, porque assim, né? Ninguém é blindado, ninguém é perfeito. Isso é bem interessante, né? E aí você trouxe um ponto que a gente até usa aqui na Elétricos, e acho que é legal falar disso. Hoje, né, com a participação, e eu vejo que as pessoas querem fazer parte da matéria, seja criticando, seja elogiando, seja trazendo um outro ponto de vista. E a gente usa muito isso porque, por exemplo, a gente posta bastante vídeo, a gente posta bastante conteúdo, e a gente usa os comentários do conteúdo para produzir os novos conteúdos. Então, por exemplo, eu fiz uma viagem de férias à Olímpia e fui de carro elétrico, e lá parei para carregar meu carro numa tomada trifásica normal no hotel. E aí vinha, mas quanto tempo demora? Vai ficar 50 dias carregando o carro. E aí isso gerou uma nova postagem. Olha, quanto tempo demora para carregar um carro elétrico? Então, por exemplo, na viagem que eu fiz, aquela recarga ela durava mais ou menos 15 horas. Para mim estava ótimo. Eu cheguei no hotel à noite, só ia sair depois de 2 dias à noite, então assim, cabia dentro. Então não era um problema, o que muita gente nos comentários postando como um problema, não, porque vai passar a noite inteira carregando. Não é um problema. O carro está carregando enquanto eu estou dormindo, entendeu? Eu estou num lugar que eu não vou precisar do carro. Então isso gera também conteúdo, os comentários geram novos conteúdos, então isso é bem legal. E acho que acontece bastante com vocês, né? De repente vocês publicam uma matéria, e aí vem pessoas, poxa, mas e isso? Como que é? Eu quero entender melhor, como que funciona? Ou mesmo, às vezes, uma correção mais rápida, né? Olha, essa informação aqui ela é um pouquinho diferente, e aí você já vai e revisa o conteúdo. Então acho que hoje a gente está no momento que a comunicação ela é mais rápida, né? Assim, e mais direta. Com certeza. E às vezes é um desafio gerenciar esse fluxo, né? Mas é muito legal, acho que você deu um exemplo maravilhoso, né? De quando vem da reação das pessoas, novas pautas, novas abordagens. A gente vira e mexe, faz alguns conteúdos assim. Por exemplo, abre uma caixa de pergunta, pega um tema. Sei lá, eu lembro que a gente fez um sobre a Great Wall Motors, né? A chegada da GWM no Brasil. Então, dúvidas. Aí pegamos os principais, esclarecemos com a empresa, conversamos com especialistas e fizemos X, né, 5 respostas sobre a chegada da empresa no Brasil. Então, acho que isso é legal, porque acaba que vira um conteúdo que as pessoas consomem fácil, uma coisa simples, bem explicada lá, né? A gente gosta daquela leiturinha rápida. E também, para a gente, nós nos sentimos fazendo o nosso papel, que é isso. Fazer essa intermediação de alguma forma, falar com a empresa, garantir que o nosso leitor, nossa leitora, estejam recebendo a melhor informação possível. Então, isso é muito legal. E eu acho que esse é um ponto também de desafio, né? As pessoas, eu vejo que querem cada vez mais uma informação precisa, especializada e curta. Sim. Ninguém mais... Assim, muita gente que eu converso, se você escrever um texto de leitura de 10, 15 minutos, esquece. As pessoas querem ali, 2, 3 minutos, leram, já estão especialistas naquele tema e vamos seguir para o próximo. É verdade. E até eu acho... É engraçado, no nosso site faz muito sucesso esse formato lista. Não é algo que a gente faz o tempo inteiro, tipo... X explicações para entender o carro elétrico, por exemplo. Cinco pontos para entender o carro elétrico. Exato. E aí, não é algo que a gente faz diariamente, né? Tal, mas vira e mexe a gente faz. Porque no nosso caso, quando a gente faz, isso exige... muitas vezes até um esforço maior. A gente precisa, ao invés de fazer uma entrevista com uma pessoa e fazer uma matéria sobre uma questão ali, a gente vai ouvir 5 pessoas para cada uma dar seu ponto, a gente montar a lista, tal. E nós vemos que tem um acesso muito grande, um compartilhamento muito grande. Mas eu consigo, né, me relacionar com isso, porque quando você ouve uma lista, X explicações, 5 fatos para entender o carro elétrico... Você sabe que ali tem uma informação organizada, né? Você fala, poxa, alguém organizou certinho, eu vou bater o olho, eu vou no item 3, que é o que me interessa, é o que eu não entendo direito e tal.
Então, a gente tem essa empatia, né, com a necessidade de informação das pessoas. Legal. Isso, assim, o mundo está mudando muito rápido, né? E a cada ano parece que um ano equivale a 10 anos anteriores, assim. E aí eu fico olhando o que a gente vai viver daqui uns 5, 10 anos, né? Em termos de comunicação, em termos de tecnologia. E vamos ver se a gente vai chegar nos carros elétricos voadores, né? Ah, tô Tem gente animada. apostando nisso, né? Os aviões, helicópteros. Exato. Hoje, eu tenho uma pergunta agora entrando mais no tema de veículos elétricos mesmo. Como que você, né, uma profissional extremamente competente, com bastante tempo de experiência no mercado automotivo, como que você enxerga a chegada dos veículos elétricos no Brasil, o posicionamento das montadoras? Como que é a sua visão desse novo mercado? Eu acho que é sempre emocionante, né? Nós temos é um momento de muita efervescência mesmo, né? Por um lado, eu entendo, tem toda uma discussão de matriz energética no Brasil, né? Essa coisa de que nós temos uma matriz muito renovável, muito limpa para produzir eletricidade. Isso é uma vantagem em relação aos outros países, mas também temos biocombustíveis. Então, nós temos o etanol, temos o motor flex, temos biometano, no caso de caminhões têm investido muito nessa linha, né, de veículos a gás e tal. Então, assim, é um universo de possibilidades. Cada ponto aí desse quebra-cabeça tem uma série de prós e contras. Por exemplo, nós falamos muito do veículo flex. O passo 1, para que isso seja, de fato, a gente siga por um caminho de redução do impacto ambiental, da pegada de carbono, é fazer com que as pessoas abasteçam de fato com etanol. Porque você tem um veículo flex, a maioria usa gasolina, né? Então, como que a gente... Existe um mito ainda que diz que, assim, já ouvi de muita gente, tá? Ah, não, eu não ponho álcool porque estraga o motor. Exato. Estraga o carro. Meu Deus, em 2022, né? Ano da Copa. Exato. O Flex vai fazer 20 anos ano que vem. E nós continuamos com esses mitos. E existe isso mesmo. Ou que não pode misturar, né? Tem aquilo, não, então tem que pôr um tanque só de etanol. Não, em qualquer proporção, tal. E então, tem muito trabalho para que, de fato, o etanol cumpra o papel de uma agenda de descarbonização. E, no fundo, quando a gente fala dessas tecnologias, o nosso objetivo é esse, né? É convergir com o resto do mundo, com a agenda global, com o nosso compromisso com acordos globais de reduzir nossa emissão de dióxido de carbono. Então, a gente precisa disso, né? Esse é um caminho sem volta. Daí a gente tem todo um leque de possibilidades. Eu entendo, e aí observando, né, os movimentos do mercado, que nós vivemos um momento no Brasil que é muito desafiador, porque nós ainda dependemos de uma sinalização da legislação, né? E nenhuma empresa, quer dizer, algumas vão, mas assim, muitas empresas são resistentes a colocar muito dinheiro em um caminho só, nesse ou naquele, ou na combinação de dois caminhos, em um momento em que a gente pode vir a acontecer de repente, o governo decide por outra direção oposta, né? Então, eu entendo e eu vejo muito essa demanda, assim, entre as pessoas que atuam no setor automotivo, na indústria da mobilidade, de precisar ter esse sinal mais claro. Algumas empresas até... semana passada, eu estava conversando com o presidente de uma fabricante de caminhões e ele falou, a nossa aposta é essa e a gente está torcendo para dar certo, porque pode ser simplesmente a direção oposta do governo, né, num futuro próximo. Então, eu acho que esse momento, em particular, está muito delicado. Espero que isso se clareie com muita rapidez aí, né? Talvez nos próximos meses, num curto prazo, assim. Mas, fora isso, existe toda uma questão de educar o consumidor da importância da gente olhar para a descarbonização, né? E eu acho, né? Eu entendo e tenho uma segurança muito grande de que a eletrificação é aquilo, né? Acho que a gente concorda muito nisso, né, Evandro? Que a eletrificação é um caminho sem volta e aí tem muitas oportunidades aí no meio. Tem desde
os modelos híbridos, a hibridização, híbridos plug-in, os elétricos puro, mas essa tecnologia eletrificada de mobilidade eletrificada, de propulsão eletrificada, vai conviver cada vez mais, né? A gente tem hoje mais ou menos 2,5% das vendas de veículos no Brasil tem algum tipo de eletrificação. Muito pouquinho, né? A gente, muito engatinhando, quando a gente fala dessa frota que você bem citou, de 40 milhões de veículos leves. Mas o tanto que a velocidade com que isso tem evoluído, sem qualquer incentivo, sem definição governamental, isso mostra um pulso muito grande. E, nesse momento, as fabricantes de veículos estão... a gente tem novos players no mercado chegando com essa orientação muito clara de vender veículos eletrificados, produzir e vender no Brasil, como a GWM, que eu citei aqui antes, tem a Caoa Chery, muito firme nesse posicionamento, e aí o movimento das fabricantes que já estão estabelecidas há mais tempo, também de construir essa jornada, de ir por esse caminho também. Eu acho que isso é bem importante, né? Então, assim, pessoal, goste ou não, a eletrificação vai acontecer. Se o caminho é a célula combustível transformando o álcool em hidrogênio, por exemplo, se é a bateria, se são os dois, isso aí o tempo vai dizer e vai ter espaço para toda a tecnologia. Então, para leves vai valer mais a pena uma tecnologia, para pesados como carretas, outra tecnologia, provavelmente o hidrogênio, movido a célula de combustível a álcool. Então, assim, o mercado está só no começo, tem bastante tecnologia para ser desenvolvida ainda. O que é importante, né? É esse crescimento. Eu vou ser sincero, eu sou um cara otimista, tanto que em 2019 eu abri mão de uma baita carreira numa baita multinacional e fui empreender nesse mercado. Então, assim, eu acredito muito, eu sou muito otimista no mercado. Mas eu vou ser sincero, eu não imaginava que ia crescer tão rápido. Porque quando eu entrei nesse mercado, a gente tinha apenas um veículo puramente elétrico que era vendido no Brasil, que era o BMW i3. Hoje, eu já não sei mais quantos tem. Eu sei que são mais de 30, assim. Se você quiser comprar um veículo puramente elétrico, você já tem mais de 30 opções. Há 2 anos atrás, a gente não... a gente tem 3 tecnologias, né? O híbrido, que é um veículo com motor a combustão e um pequeno banco de baterias e um pequeno motor elétrico, que vai funcionar ali como um gerador também nos momentos que você for frear, uma frenagem regenerativa. Você tem o híbrido plug-in, que é a mesma tecnologia, mas a bateria já é um pouco maior, o motor já é um pouco elétrico, já é um pouco maior, e você pode rodar no modo puramente elétrico, e você tem o puramente elétrico, que assim, não tem nada de combustível a não ser energia elétrica. Há 2 anos atrás não tinham, acho que 500 veículos puramente elétricos no Brasil. A gente já chegou a 11 mil. E a gente não tá nem no começo do mercado. Eu costumo dizer que assim, o mercado nem começou, tá? Tá todo mundo só brincando, assim, né? Fazendo um trabalho muito sério de criar infraestrutura, de trazer veículos, mas assim, que tá todo mundo ainda engatinhando. Todo mundo tá engatinhando. Desde as empresas gigantes a empresas menores, tá todo mundo começando a operação, fazendo acontecer os primeiros projetos. Então, assim, eletrificação é o caminho. Qual vai ser a melhor tecnologia para essa eletrificação vai depender um pouco de cada aplicação. E eu acho legal trazer um pouco disso, né? Nesse novo mercado, muitas dúvidas, às vezes até das próprias montadoras. Em que veículo que eu aposto, como você acabou de trazer. Poxa, eu vou para essa tecnologia, eu vou para essa. E também de muita gente que quer entrar nesse mercado, que quer surfar a onda, né? E eu queria saber de você, qual que é a importância, né, de um meio de comunicação tão forte, né, como a Automotive Business, para a consolidação desse novo mercado que é a mobilidade elétrica, né? Como que vocês enxergam isso e como que vocês pretendem, né, apoiar o mercado porque hoje eu falo, seja implementar um ponto de recarga, seja vender um carro, você tem que educar fortemente o cliente, porque ninguém está acostumado com isso. Então, por exemplo, quanto tempo demora para carregar um carro? O carro elétrico dá choque, posso carregar o carro elétrico na chuva? O que eu faço se acabar a bateria? E aí, essa já até antecipa, eu brinco. O que você faz se acabar o combustível? Você tem que procurar um posto. O que é mais fácil você achar, um posto ou uma tomada? Porque o carro elétrico, em muitas partes, ele pode ser carregado numa tomada numa tomada convencional de 3 pinos. O que acontece? Que aí o tempo de recarga total vai demorar muito mais. Mas de repente você está num sufoco, você para no lugar, fica lá 1, 2 horinhas, dá uma carga mínima até chegar no carregador mais potente.
Então, assim, como que você enxerga esse posicionamento, né, da Automotive Business e até seu como profissional num mercado novo, todo mundo precisando de informação, precisando de conteúdo e de conteúdo de confiança? Ah, para a gente também é uma super oportunidade, né? Nós temos muito essa posição, né, de buscar a melhor informação, de ajudar as coisas a fluírem. Então, por exemplo, né, trazer o ponto de vista das empresas, trazer o ponto de vista do governo, do consumidor, provocar esses diferentes elos que precisam entrar em alguns acordos para que discutam as questões necessárias e essenciais para o desenvolvimento desse mercado, tirar dúvidas, né? Como você bem disse. Então, fazer conteúdos que muitas vezes são explicativos, que trazem essa bagagem até mais... algumas vezes nós somos procurados por estudantes, por um pessoal que está na academia fazendo Baja. né? Fazendo um trabalho de conclusão, alguma coisa assim, e que nos usam como fonte. E isso é muito legal, né? Porque não é o nosso foco inicial, mas primeiro que são pessoas que estão entrando no mercado também. Então, poxa, que bom, né? Que a gente já está se relacionando, trazendo esse pessoal para a nossa comunidade, mas também por entender, poxa, que legal conseguir produzir essa informação que serve de consulta, que a pessoa usa para elaborar tanto a apresentação para o cliente ou para o chefe. Então, achou uma informação no nosso site. Olha aqui como o pessoal está se posicionando, olha o que eles estão fazendo. Exato. Quanto para fazer um trabalho de conclusão de curso, montar um carro elétrico, né, numa competição universitária. Então, acho que para a gente tem muita oportunidade. E um desafio imenso que a gente tem também, e que nós entendemos que é muito nosso papel, né, nessa responsabilidade que a gente entende de atuar nesse segmento, é de unir esse ecossistema, né? Então, por exemplo, até um determinado ponto, não muitos anos atrás, a gente tinha a cadeia automotiva, era lá o fornecedor do aço, da matéria-prima, do parafuso, da peça, do sistema tecnológico que vai no veículo, a fabricante do veículo, concessionário, cliente. Agora isso está virando cada vez mais uma bagunça, né? Porque tem fornecedor, a indústria de tecnologia atravessando isso, novos players da mobilidade elétrica, né? Como a gente tem aqui vocês, muitos outros, tem que olhar melhor para como que vai ser a infraestrutura de recarga, como que isso vai... O que vem primeiro, né? Infraestrutura de recarga ou carro elétrico, que essa é foi até um dos pontos de conversa da ABX22 esse ano, assim, que foi bem legal falar sobre isso. O que vem primeiro? Exato, né? Exato. E como as coisas convergem, né? Em que ponto, em que momento um posto de gasolina e um ponto de recarga vão dar as mãozinhas e trabalhar juntos, ou vai ser separado. Então, tem muita coisa para acontecer e muita coisa nova surgindo que a gente entende que precisa estar junto. Então, nós precisamos trazer esses novos elos, esses empreendedores incríveis que estão fazendo coisas legais, como você, Evandro, ou como grandes empresas estão abordando novas questões e até... puxando a brasa para minha sardinha aqui, né? A gente tem o ABX, o Automotive Business Experience, que é esse grande evento que tem o papel de tangibilizar tudo isso. Então, a gente tenta fazer tudo isso o tempo inteiro e trazer como informação, como debate, trazer para os nossos canais. É um grande ponto de conexão, né? Exato, eu até conversei adorei. com a Jéssica, assim, eu já tinha uma visão da Automotive Business antes, que era um ponto de conexão entre fabricante de veículo, fornecedor, cliente, muito interessante. E aí, quando veio a ABX que a gente participou, tudo aquilo que eu tinha na minha visão se tornou realidade na minha frente, assim. Então, assim, primeiro, parabéns, porque, de verdade, não é puxando sardinha pra sua brasa e pra da Paula e pra todo o time da Automotive Business, mas, assim, foi o melhor evento que eu já participei nesse segmento, assim. Eu gostei legal. Muito mesmo, muito, assim. Foi como experiência de estar lá expondo e também de participante ouvindo, foi muito legal. E aí, o interessante é que não foi só a minha visão, foi a visão minha e de toda a empresa que estava lá participando também, assim, de conteúdo, de como foi organizado. Achei muito legal
por exemplo, uma coisa que às vezes parece bobeira, mas eu senti um equilíbrio entre os stands muito grande. Isso é legal, porque você tira ali um pouco do quem investe mais e para quem traz mais conteúdo, por quem traz mais relevância de informação. Então, assim, as palestras, os temas foram muito bem abordados. O pessoal que estava ali falando, não é porque eu falei também, tá dentro desse, mas tinha uma experiência muito boa para poder compartilhar. Então, assim, achei um grande ponto de conexão e compartilhamento de informação. Assim, foi sensacional, foi muito legal. Ai, que legal ter esse feedback. Poxa. Feedback ao vivo, assim, né? Gostei. Quem vai descer? Não foi combinado, não tem jabá, tá bom? É verdade. Mas depois te pago. Depois que a gente terminar, eu faço Pix. Não, mas que legal, porque no fundo é isso. E adorei. Olha, eu vou roubar a sua expressão. A gente vai passar a usar, assim, na nossa comunicação de ponto de conexão, porque no fundo é isso, né? É tangibilizar e aí lá você vai encontrar as pessoas, vai encontrar as informações, vai encontrar quem você precisa para fazer aquele projeto, para vender sua solução, para comprar uma solução. Então é muito legal, o objetivo é esse mesmo, porque... Para se atualizar também, né? Exato. Poxa, deixa eu ver o que está acontecendo no mercado, deixa eu ver o que esse pessoal está falando, para onde que as empresas estão indo. E às vezes, né, muitas vezes a gente né, de repente tem uma empresa que atua numa determinada área e lá vai espiar a nossa trilha de conteúdo, por exemplo, de concessionárias. Aí fala, poxa, tem aqui, não é uma coisa que está tão perto do meu negócio, mas talvez eu tenha um canal de fornecimento, de uma frente de negócios mesmo. Então, nós trabalhamos muito para realizar essa conexão e para ver, porque no fundo tem uma compreensão muito clara da Automotive Business, do jeito que a gente trabalha, da visão que a gente tem desse segmento, que as soluções são colaborativas. E cada vez mais, né? Conforme isso que a gente falou, né? A gente tinha um motor a combustão e a gente usava gasolina. Quanto mais complexidade a gente adiciona, então, novas soluções de combustível, de propulsão, novas necessidades do consumidor. Antes eu tinha um carro, agora eu uso transporte público e carro por aplicativo. Então, quanto mais a gente teve complexo... aqui com o pessoal da Bip Bip, né? Que legal. Que é uma empresa aí que começou em São Paulo, na cidade, né? Mas já se expandiu para outras 9 cidades em volta de São Paulo, que é justamente de carros compartilhados elétricos que você loca por aplicativo, desbloqueia, paga tudo. E eles comentaram o crescimento que eles tiveram na procura e na busca por esse tipo. E é tudo isso, né? Então, assim, tudo que é tendência, tudo que é novidade, o que está acontecendo. E aí você tem na Automotive Business Portal, você tem na ABX de fato acontecendo. E eu não queria ser vocês. Porque, pessoal que não conhece, tá? A ABX vai ter esse ano, a gente vai falar um pouquinho no próximo ponto. Mas assim, são conteúdos com... Não é conteúdo assim com Evandro aqui, né? Que é muito bom, tem uma agenda difícil também, mas assim, você tem conteúdos com presidentes de montadoras. Você tem conteúdo com o ministro da Fazenda, da Economia. Então assim, eu não queria ser vocês conciliando a agenda de toda essa galera, assim, porque eu acho que são 2 desafios, fazer o evento e conciliar todas as agendas. Menino, a gente sofre, viu? Olha, porque é bem isso, né? Essa camada de complexidade toda que a gente tem no mercado... A gente precisa levar, traduzir informação e nas conexões que a gente gera lá, né? Então, fomentar a colaboração nesse segmento e a informação de qualidade e o acesso às pessoas que tomam decisões. Então, por isso a gente se esforça tanto para levar esse alto escalão, para levar governo, porque tem que estar, porque senão as coisas não vão caminhar. Então, nós fazemos um baita esforço para conciliar essas agendas, mas o segredo é começar cedo, né? Então, logo a gente já começa. E aí eu já venho para minha penúltima pergunta. Sim. A gente falou do que aconteceu na BX, né, 22 muito. O que esperar da BX 23, que eu estou ansioso. Já falei para Paula, já falei para você, eu tô ansioso, quero saber como que vai ser, porque a experiência de 22 que tá acabando o ano, né, foi incrível. E aí eu quero saber o que a gente pode esperar aí para 2023.
Ah, que demais. Eu também tô Tem super spoiler? ansiosa. Tem spoiler? Ah, e um pouquinho. A gente tá esquentando os tamborins ainda, né? Mas o evento... Se recuperando, né, de 22. A gente ainda tá tomando, assim, uma água de coco, um pepino nos olhos pra recuperar. Não, brincadeira. Mas a gente já tem a data do evento, 20 de setembro. Já salva aí, Jéssica. Na Aí. minha agenda e na sua. Já bloqueia, gente. Ok, aí. 20 de setembro no São Paulo Expo, em São Paulo. Então, nós vamos ter 6 trilhas de conteúdo. Estamos ajustando, mas se vocês forem lá, quem está nos ouvindo, nos assistindo, vai em abx23.com.br, já tem no site. Se você tiver interesse em receber as informações, já se credencia lá. Tem as trilhas de conteúdo, então vai ter uma de mobilidade, uma do setor automotivo mais tradicional dessa cadeia de valor, outra focada em energia e insumos, que é um assunto que precisa estar presente, que é algo que a gente não teve esse ano. Ai, desculpa, gente. Mas, enfim, uma de concessionárias. Mas a gente está definindo algumas coisas, mas tem algumas novidades, então... Falar um pouco mais de energia, eletrificação, acho que atravessa muito tudo, né? Porque a gente vai discutir isso em concessionárias, como que você melhora a experiência de venda, o pós-venda, né? Quando a gente fala em veículo elétrico também, né? Tem todo um treinamento aí a ser feito e tal. E eu vou falar, a maior parte dos vendedores não estão preparados para vender veículos elétricos ainda. Olha aí. Nossa, a gente pega às vezes... Porque assim, o que acontece? Já saiu, tá? Eu diria que já saiu dos early adopters. Que é aquela galera que, vai comprar tecnologia independente do preço porque gosta e esses caras conhecem muito. Já saiu desse mercado. Já tá então já passou essa barreira. Só que muitas vezes ainda o consumidor tem mais informação do que o próprio vendedor. E às vezes as pessoas que já tá meio que entrando num público não tão especializado que quer comprar. E às vezes vem com informações erradas. Ah, não, o vendedor falou que esse carro aqui, nesse carregador, ia carregar em 2 horas. E você sabe, tipo, não vai carregar em 2 horas. Não adianta só o carregador ter uma potência maior. O veículo também precisa aceitar essa potência. E nem sempre isso é verdade. Então a gente tem a limitação de potência do carregador, mas também tem o quanto o carro consegue aceitar. Então, assim, a gente vê que tem um trabalho de qualificação também muito grande e que por isso esse tema precisa ser cada vez mais... debatido, conversado, porque é o que a gente estava conversando antes. A gente está num momento que é 100% educação no mercado. Educar, educar, educar. O que é educar? É passar informação. O que passa informação? Automotive Business, a elétricos. Então a gente está junto aí nessa para conseguir quebrar essa barreira, né? Que é um assunto novo, é um assunto que às vezes é um pouco mais complexo, porque você envolve temas que não são tão conhecidos. Imagine, poxa, bateria... Motor elétrico, não é um motor, não tenho que trocar tucho, trocar vela, não ponho gasolina ou álcool que eu abasteço na minha tomada. Como que é isso? É outra lógica, né? Outra experiência de uso, de manutenção. Então, é bem interessante, assim. Tem um caminho grande. Lá no ABX a gente vai falar muito disso, dos vários aspectos que envolvem eletrificação, a descarbonização. A gente quer, mais uma vez, ter uma presença importante de governo, e aí não só pensando em Ministério da Economia, mas também meio ambiente, tecnologia. Infraestrutura, exatamente. Então, nós estamos trabalhando aí. A ideia é ter também uma boa área de exposição, sempre com essa experiência muito integrada, né? Em que os palcos, o conteúdo, então, se você quer ouvir palestra, assistir e tal, isso está integrado com a exposição para que a pessoa circule à vontade. Não precisa fazer um ou outro, né? Ela pode fazer um e outro. Exatamente. Então, você vai circulando, espiando o que está rolando ali de novidade tecnológica, enquanto você ouve uma palestra, encontra alguém, conversa, volta para assistir. Acho que é importante dar essa outra sensação de num evento, para não ser aquela coisa... Nós estamos falando aqui que a experiência com o veículo eletrificado e a própria indústria automotiva já deixou de ser linear há algum tempo, né? Que tem todos esses elos. A gente não pode fazer um evento que é linear, né? Senta, assiste uma palestra, depois você sai, você volta e tal. Nossa, né? A gente quer tudo ao mesmo tempo agora, né? É intenso. É intenso. Falei com a Paula, eu tomei um café com a Paula depois do evento e falei, Paula, é intenso, hein? Um dia só intenso. É bem isso, né? Tem que ir descansado, dia anterior, assim, faz um escalda-pés, faz uma coisa relaxante, né?
Mas é isso, a ideia é conseguir aproveitar muito bem esse dia. E essa lógica que você falou de não ter os mega stands e os pequenininhos, a ideia é muito essa mesmo, né? Conseguir ser um espaço em algum nível democrático, né? Ter um espaço democrático, oportunidades democráticas para todo mundo. E são coisas que a gente quer reforçar muito esse ano. Então vamos ver o que vem aí. E fora a sustentabilidade de como é montada a feira. Sim. Que o material ele é boa parte todo reciclado, assim. Inclusive a nossa arte a gente levou com a gente, né? Muito legal. Que bom! Vocês estão conseguindo aproveitar a arte do stand? Tá, com certeza. Pô, ficou muito legal. Então, assim, aquele tecido todo com logo a gente usa, assim, ficou muito legal. E, assim, a hora que eu vi como que era montado, eu falei, poxa, muito legal. Porque você vê um desperdício muito grande nas feiras, né, com madeira, etc, etc. E o jeito... Não vamos entrar aqui, porque pode ser tema para um outro podcast, mas parabéns, viu? Acho que a BX também tem um apelo sustentável muito forte, e vale destacar isso, assim. Vocês estão de parabéns na visão como evento, assim. Que legal, muito bom, obrigada. Giovana, tá sensacional a conversa, mas a gente tem um tempo limitado, senão a gente faria aqui mais 5 horas e tem muito assunto para tratar ainda. Vamos já fazer o convite, né, pro segundo, com a Automotive Business, mas eu gostaria de ouvir suas considerações finais, assim, o que você gostaria de deixar de mensagem pro nosso ouvinte, pro nosso pessoal que está assistindo. Claro, bom... Primeiro de tudo, adorei o papo. Sempre muito bom falar com você. E com certeza a gente vai falar muito até o ABX. No ABX. No ABX, tem muita coisa rolando aí, né? Muita coisa pra gente conversar, que a gente siga batendo bons papos fora do ar, né? Mas para quem está ouvindo, assistindo, eu reforço o convite para acompanhar a gente lá, automotivebusiness.com.br. Temos uma newsletter diária gratuita. Então, entra lá, cadastre-se, você vai passar a receber nossas informações, saber das informações do evento, que também em abx23.com.br vocês já conseguem se cadastrar para receber as novidades. E é isso, vou adorar seguir essa conversa também com a comunidade da Elétricos, né? Perfeito. Para quem está assistindo no YouTube, a gente vai deixar o link, tá? Tanto para o ABX23 quanto para o portal da Automotive Business aqui embaixo. E para quem tá no Spotify, o que a gente faz? Dá para deixar também? Então tá bom, no Spotify também vai estar. E vai ser um prazer aí ter vocês que têm acompanhado o nosso conteúdo, acompanhando o conteúdo da Automotive Business, que com certeza vai agregar bastante para o conhecimento de vocês. Giovana, mais uma vez, muito obrigado pela participação, muito feliz em receber vocês aqui, tá bom? Em receber a sua pessoa como pessoa física, a sua pessoa como profissional e principalmente tudo que você tem representado para esse meio de comunicação automobilístico, tá bom? Obrigada, Evandro. Prazer enorme e a gente tá aí. Seguimos conversando. Bom, pessoal, foi isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Estamos aqui em mais um podcast gravado com muito carinho e até o próximo.